Olá, esse podcast é parte de uma série de reflexões sobre o funcionamento dos grupos de estudo espíritas. E hoje eu queria abordar a pluralidade do movimento espírita e o impacto que isso tem no manejo dos grupos espíritas. Eu participo de um grupo de estudo espíritas, coordeno o grupo e também facilito estudos. E eu acho que não é segredo nenhum que o movimento espírita tem uma grande diversidade de entendimentos, da doutrina espírita. Algumas pessoas seguem o que é chamado de kardecismo, né, que é mais o estudo das obras de Kardec, e tem outros grupos que estudam outras coisas dentro do espiritismo, é, principalmente os médiuns mais conhecidos, as obras dos médiuns mais conhecidos, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco. Tem as pessoas que vieram da Umbanda, que também estudam Kardec, e daí, às vezes, passam a participar de grupos de estudos espíritas. Tem pessoas que seguem algumas linhas mais místicas, é, outros grupos que misturam outras práticas, como apometria, cromoterapia e outras práticas espiritualistas. Então, assim, tem uma variedade de pensamentos dentro do movimento espírita. E também, quando falamos de kardecismo, que em teoria seria a linha que estuda as obras de Kardec, mesmo dentro do kardecismo tem uma grande diversidade, porque é meio relativo o que é kardecismo, né? Algumas pessoas entendem kardecismo como não é só Kardec, tem outras coisas, tem Chico Xavier, tem outras obras, outras práticas, dependendo do centro espírita que elas frequentaram, que talvez era um centro kardecista, mas englobava outras práticas também. Então, isso complica um pouco, mas a questão aqui que eu queria trazer é o que impacto isso tem no manejo do grupo, né? Porque, por exemplo, no grupo que eu frequento, nós nos propomos a estudar as obras de Kardec, né? Principalmente as obras básicas, mas também estudamos outras que Kardec escreveu. Nós não somos radicais no sentido que nós estudamos só Kardec, né? Então, principalmente a gente estuda Kardec, na maior parte dos nossos encontros, mas em alguns encontros a gente também estuda obras subsidiárias, no caso, obras de Chico Xavier, de Divaldo Franco e de outros autores, por exemplo, a Sueli Caldas-Chuba, outros pesquisadores espíritas. Então, nós estudamos outras coisas também, que alguns de nós, consideramos relacionados com Kardec. Então, de certa forma, para nós, seria obras kardecistas, né, que vão ao encontro da ideia que Kardec propôs. Para outras pessoas dentro do movimento espírita que são mais fiéis, digamos, não fiéis, mas são mais puristas, né? Elas estudariam, se elas dizem que elas são kardecistas, estudariam só Kardec, né? Então, é nesse ponto que a coisa começa a ficar um pouco complicada, porque nós estamos ali no grupo, é um grupo de estudo, e nós estamos ali para estudar as obras de Kardec. Mas na discussão em grupo, porque esse é o formato do nosso grupo, é um formato de diálogo entre os participantes, com um facilitador ali, que não é detentor da verdade, está ali para facilitar o diálogo e para dar um direcionamento para o estudo no dia. Então, com a proposta de estudar Kardec, nós temos ali diante de nós as obras de Kardec, e os comentários, em teoria, deveriam ser sobre o que entendemos, o que não entendemos, dúvidas, né? Compartilhar o entendimento do que acabamos de ler ali, né? E muitas vezes outros comentários são colocados sobre um exemplo
numa psicografia de Chico Xavier, um exemplo de um caso que aconteceu com Chico Xavier, ou pode ser algo, um exemplo de uma obra de Divaldo, ou um caso que aconteceu com o Divaldo, ou um filme espírita que foi assistido. Então, outros exemplos são trazidos que são fora da obra de Kardec, né? E aí a gente passa daí para ainda outro patamar de comentários que seriam coisas que são ligadas a outras linhas espiritualistas ou outras práticas que algumas pessoas consideram espíritas, outras pessoas não consideram espíritas. E muitas vezes os participantes, alguns participantes podem ficar frustrados porque a percepção é que estamos ali para estudar Kardec. Então, aonde é a linha que limita isso, né? É, porque a ideia daí seria a gente trazer de volta para a obra de Kardec, né? Os comentários são feitos e a gente vai voltar para a obra e falar onde que, então, o que que entendemos, o que não entendemos e aonde, como isso se relaciona com o que você acabou de comentar, né? É, e muitas, às vezes as pessoas ficam um pouco frustradas e me perguntam, não seria o caso de fazer uma abordagem com essas pessoas que trazem coisas que são percebidas como fora da obra de Kardec, né? Então, não seria adequado fazer uma abordagem com essas pessoas, dizendo para elas que elas não devem fazer esses comentários porque não são parte do que nós estamos estudando, né? Não está na obra ali de Kardec. E o meu pensamento a respeito disso é que é um pouco difícil a gente limitar esses comentários. Primeiro, porque é um grupo de estudos democrático, ou pelo menos é o que nós estamos tentando fazer, uma proposta democrática de diálogo entre as pessoas. Cada pessoa vai trazer a sua bagagem, né, de onde veio, às vezes de outros grupos que já participou, de outros estudos que já fez, às vezes, como eu disse ela pode vir de outra linha, como a Umbanda, né, pode trazer outras experiências espiritualistas, e isso é parte do conhecimento que ela já traz para o grupo, né? Primeiro tem isso, e segundo é que o que é Kardec e o que não é, né? Porque ah, quando uma pessoa diz aqui estamos para estudar só Kardec, mas aí os exemplos que traz é da obra de Chico Xavier, não seria isso uma contradição, né? Então se você está trazendo conteúdo de uma obra de Chico Xavier, aquilo ali não é Kardec, né? Então, para mim fica ali uma contradição. Então, e se eu for fazer, no caso, uma abordagem com uma pessoa que está trazendo um outro conteúdo, sei lá, por exemplo, a pessoa participou de um outro grupo que tinha uma linha mais mística, e aí ela traz um comentário desse tipo, né? O meu problema seria fazer uma abordagem com essa pessoa dizendo para ela não trazer esse comentário, quando outras trazem comentários de outras obras, né? E quando a gente diz para as pessoas, aqui estamos só para estudar Kardec e não vamos falar de mais nada que não seja Kardec, por que que certas pessoas podem falar de outras coisas e algumas não? Seria porque é, as pessoas só podem discutir o que a gente concorda. Então, por exemplo, o nosso grupo, a gente, como eu já disse, estuda Kardec e estuda outras obras também. Então, a gente simpatiza com outros autores, certo? Então, teria um viés aí que, assim, a gente pode, aqui é só Kardec, mas a gente pode comentar de outros autores que a gente não discorda, e eu não quero que você comente essas coisas, porque aqui no nosso grupo a gente não concorda com isso. Então a gente, na verdade, não é que aqui é só Kardec, é que aqui a gente pode discutir sobre as coisas que a gente concorda, mas o que a gente não concorda, a gente não quer que você fale, né?
Então, é essa a problemática, né? Primeiro, a questão do se nós queremos realmente que nosso grupo seja tão autoritário, antidemocrático e que a gente queira limitar tanto o que as pessoas falam, né? É lógico que, sim, o nosso foco é estar ali para estudar as obras de Kardec. O texto que a gente está lendo é a âncora para o estudo, então a gente sempre vai fazer comentários e voltar no texto, o texto é a âncora, mas ao mesmo tempo a gente quer limitar tanto assim os comentários que vire uma coisa rígida e que as pessoas fiquem com medo de falar qualquer coisa que saia do que é permitido. E a outra coisa, como eu disse, o que é Kardec, aonde para, né, onde que é a delimitação. Porque se um lugar é só Kardec, então tem que ser só Kardec, não se pode falar de Chico Xavier, não se pode falar de Divaldo Franco, não podemos trazer Leon Denis, não podemos trazer mais nenhum autor, porque estamos ali só para estudar Kardec, né? E o quanto às vezes a gente talvez a gente queira mais, não é questão tanto da proposta, né, mas a gente querer limitar o que as pessoas falam, porque o que elas falam a gente não aceita ou concorda, né? Sendo que é tudo bem não aceitar ou concordar, mas também a gente não pode impedir as pessoas de dizer coisas que a gente não aceita ou concorda, né? Se a gente está ali para fazer um diálogo, então o ideal seria a gente poder trazer, fazer a ligação do comentário que a pessoa fez com o texto, ou quando não é possível, a gente trazer isso, né, para discussão. Olha, o que você disse é interessante, mas não tem relação com o que a gente está falando aqui. Ou talvez ainda uma outra abordagem no sentido de, interessante, mas aonde que você vê isso aqui? Isso que você está dizendo, aonde que você vê isso no texto que a gente acabou de ler? Qual que é a relação com o texto que a gente acabou de ler? E daí tentar fazer a pessoa refletir que o que ela acabou de dizer não tem fundamento ali no texto, né? Pode ser que seja uma opinião dela, é ok ela ter uma opinião, mas não tem relação com o que a gente acabou de discutir, nem está escrito ali nas obras essenciais, né? Então é isso mais que eu queria trazer nessa reflexão. A questão da pluralidade do movimento espírita, né, e a gente ter um entendimento que isso existe, né, e que não dá para a gente ignorar que essa pluralidade existe, e aonde é o limite do que é permitido naquele grupo, né, considerando a identidade do grupo, né, se o nosso grupo é mais religioso, né? Se o nosso grupo vai mais para o lado filosófico, científico, qual que é a identidade do nosso grupo, qual que é a proposta ali e até onde é permitido sair da proposta, né? Se essa linha a gente está se a gente está interpretando corretamente ou não. E outra coisa também, só para finalizar, que no caso, por que o movimento é tão plural e por que o entendimento das pessoas é tão diferente? No caso de uma abordagem onde a gente tem a percepção que uma pessoa no grupo está saindo da proposta do estudo, e no caso da gente abordar essa pessoa e a gente falar para ela, olha, você está saindo da proposta, nós estamos aqui para estudar Kardec e você sai da proposta. E aí ela disser, mas os meus comentários são relacionados. Como que eu estou saindo da proposta, né? E aí você traz, você falou tal coisa, você falou tal coisa. Ela vai dizer, ela pode dizer, mas isso é relacionado com Kardec, né? E aí é que está. A percepção das pessoas do que é relacionado com Kardec varia muito, né? Então, para mim,
as obras de Chico Xavier são relacionadas com Kardec, né? Mas para outras pessoas talvez não, né? Talvez já seja algo que é totalmente diferente e às vezes até oposto, né? Então, isso que a percepção varia muito. E aí, quando uma pessoa traz um comentário sobre uma outra linha espiritualista, e você diz, aqui é só Kardec, talvez para ela não seja, né? Então, e quando a gente fala para ela, pare de fazer comentários que não sejam só de Kardec, ela vai continuar fazendo o que ela está fazendo, porque na cabeça dela os comentários que ela faz são relacionados, né? Então é mais assim, para a gente ter uma ideia, ter uma percepção de o quanto o buraco é mais embaixo, né, basicamente. É, varia muito com o entendimento das pessoas. E porque às vezes a gente dizendo para as pessoas faça isso, não faça isso, não tem resultado. Porque na cabeça delas o que elas estão fazendo está dentro do proposto, né? Então, algo aí para a gente pensar a respeito. Então, fico por aqui e continuo minhas reflexões no próximo podcast.